Você sabe o que acontece quando se profana um campo santo? Energias de todos os tipos são movimentadas e almas e entidades são perturbadas. Isso causa atividade sobrenatural que influencia de maneira negativa tudo à sua volta. Fica aí, que essa noite eu vou contar para vocês a história de um campo santo profanado e a energia que isso despertou. E isso tudo aqui no Brasil. Tem fantasma de criança e tem cemitério indígena. Mas antes não esquece, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Play, abrindo as portas do sanatório. Nesse Brasil assombrado, a gente vai para o interior do estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Campina do Monte Alegre, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital. A cidade é pequena, bonita, tem uma história interessante, que começa no ano de 1870, quando Honório Gomes, de 5 anos, que morava com a família numa fazenda às margens do rio Paranapanema, se embrenhou no mato atrás de alguns animais desgarrados. Era costume do garoto fazer isso. Mas uma tarde, ele encontrou dentro de um cupinzeiro uma pequena imagem de um santo envolvida por um pano vermelho. Era realmente pequena, tinha cerca de 20 centímetros de altura. Alguns dias depois, passando pelo mesmo cupinzeiro, Honório viu de novo a imagem e dessa vez decidiu levá-la para casa. E aí viram que era uma imagem de São Roque. Depois de algum tempo, a família Gomes e também a família Libânio, que tinha uma fazenda às margens do rio Itapetininga, se uniram para construir uma capela simples em pau a pique, telhado de folhas de indaiá, para abrigar a imagem. E as pessoas das redondezas começaram a ir até a capela fazer suas orações e agradecimentos. E depois foram se mudando para lá, formando um pequeno povoado em volta da capela, que recebeu o nome de Terras de São Roque. Em 1912, as duas famílias se uniram novamente, só que dessa vez para doar aquelas terras para o povoado. E a vida em Terras de São Roque seguiu. E claro, mais histórias foram se acumulando. Foi rota e parada de tropeiros gaúchos que deixaram ali uma forte influência. E em 1932, a Capelinha de São Roque, que já era uma igreja, foi alvo de bombardeios na Revolução de 1932. A região possui os 2 únicos rios não poluídos de todo o estado de São Paulo. E o encontro desses rios, segundo os moradores, é um espetáculo maravilhoso e acontece ao pé do monte. É possível ver de toda a cidade e por isso o nome mudou para Campina do Monte Alegre. A cidade foi emancipada em 19 de maio de 1991. Muito tempo se passou e Campina do Monte Alegre foi se desenvolvendo, sem que o progresso afetasse a natureza. E claro, mais histórias foi se juntando, e algumas partes dessa história deixaram as chamadas marcas psíquicas, que são muito mais fortes e ativas em alguns pontos. Um desses pontos é o ginásio de esportes Geraldinho, um ginásio normal, que recebe competições, eventos, é um ponto de diversão para os moradores e tem um Ralph para os skatistas, igualzinho a qualquer outro, durante o dia, porque à noite, quando a madrugada se aproxima, a energia que já é pesada e sombria, a qualquer hora, piora e a atividade sobrenatural começa. São muitos os relatos de moradores e principalmente de funcionários, tanto do próprio ginásio quanto da prefeitura, que estacionam seus caminhões ali. Um deles contou que sempre ouviu dos colegas histórias sobre coisas assustadoras vindas de dentro do Geraldinho à noite, mas não acreditava, até acontecer com ele. Segundo o senhor, que já trabalha como motorista da prefeitura há mais de 20 anos, uma tempestade muito forte com raios e ventania tinha caído naquela tarde e deixou muitos pontos da cidade um bom tempo sem energia elétrica. Pro azar dele, onde ele estava era um desses pontos. Vamos lembrar que tempestades com raios são perfeitas para espíritos e fantasmas
já que a eletricidade é uma condutora dessas energias. Bom, voltando à história do senhor. Era 11h40 da noite. Ele estava sentado em uma mureta, poucos metros do estádio, no escuro, esperando o fim do seu turno, à meia-noite. Minutos que pareceram horas, e piorou muito quando começou a ouvir uma criança chorando dentro do ginásio. Sabia que não tinha ninguém ali dentro, muito menos uma criança, e disse mais, que era um choro horroroso, assustador, que arrepiou cada pelo do corpo. Outro relato foi de um vigia noturno do Geraldinho, que se recusa a todo custo a entrar, mesmo tendo a chave. Faz suas rondas somente do lado de fora, porque disse ter um pavor incontrolável do lugar. E ele também teve sua experiência. Era por volta de 1h30 da manhã, quando ouviu o choro de um bebê recém-nascido. Tinha certeza que vinha do ginásio, e assim como outro homem relatou, era um choro assustador. Já outro motorista contou ter passado pela pior noite da vida quando ouviu passos correndo. Era de criança que brincava dentro do ginásio. Ela às vezes chorava, às vezes ria, às vezes gritava. E o homem, que já conhecia as histórias do lugar, ficou com muito medo, mas não poderia sair dali até às 6h da manhã. Segundo ele, esse pavor durou da meia-noite até às 4h. Como eu havia dito antes, aquele terreno todo carrega uma energia fortíssima, sentida a qualquer hora do dia ou da noite, e que mexe muito com a mente dos que precisam ficar ali. Eles contam sobre ficarem arrepiados o tempo todo, sentirem dor de cabeça, cansaço e muito medo. Essa energia é tão forte que foi capaz de ligar um caminhão. Um dos caminhões da prefeitura estava estacionado no lugar de sempre, quando deu partida, sozinho. Logo que ouviu o barulho, o motorista correu para ver o que era. A princípio pensou que fosse alguém roubando um trator mais à frente, mas o que viu foi o seu caminhão, com o motor ligado e sem ninguém dentro dele. A chave não estava no contato, já tinha sido guardada no escritório. E ninguém conseguia desligar o caminhão, que inclusive chegou a andar alguns metros. Depois de algum tempo foi necessário chamar um mecânico, que só conseguiu desligar o motor depois de arrancar o cabo da bateria. E isso fora outros relatos de visões de vultos e muitas vozes, sempre dentro do ginásio e todas de crianças. E essa atividade forte acontece porque o ginásio foi construído em um solo sagrado. Muito tempo atrás, todo aquele terreno foi usado pelos indígenas da região para enterrarem seus mortos, que em grande parte eram crianças que morreram por várias doenças. Depois de ter sido desativado, o cemitério indígena ficou muito tempo abandonado e foi o terreno escolhido para a construção do Ginásio Geraldinho. Durante as escavações para a obra, foi encontrado um jarro de barro com tampa. E ao abri-lo, viram que se tratava de uma urna funerária com a ossada de uma criança de aproximadamente 2 anos. E os moradores acreditam que esse achado, que eles chamam de panela de índio, foi o estopim para que toda essa atividade começasse, já que as almas foram retiradas de seu descanso e possivelmente as outras ossadas podem nem terem sido retiradas dali. As almas dessas crianças estão perdidas, estão presas, talvez não enxerguem o ginásio e ainda pensem que estão vivas, brincando, como faziam de costume. É possível ainda que a criança que chora tanto, tal choro assustador, seja a que teve sua ossada encontrada e removida, e também se sinta perdida. Esse é mais um lugar que deveria ser investigado por uma equipe séria. Claramente, há almas em sofrimento que precisam de ajuda, embora o terreno já esteja amaldiçoado e provavelmente não poderá ser liberto dessas energias. Se você gostou dessa história e ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Aqui eu conto histórias reais de fantasmas, lugares assombrados, crimes, tudo relacionado ao horror e ao terror. Deixa seu like, ativa o sininho e assim você me ajuda a cuidar de bichinhos que foram resgatados da rua e que hoje moram aqui com a gente. E logo eu volto com mais um Brasil Assombrado.
Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.